Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula sobre arte-terapia, eu vou falar sobre arte-terapia com crianças hospitalizadas. Sejam bem-vindos! Atualmente, o tratamento às crianças hospitalizadas vai além dos procedimentos medicamentosos, né? Então, quando a criança está internada num hospital por pouco ou muito tempo, a equipe médica, geralmente, ela não se retém ali naqueles tratamentos físicos, né, dedicados à saúde física que ela está precisando. Ela amplia esse atendimento para questões mentais, né, e também para questões cognitivas e intelectuais. Procura se tornar a estadia dessas crianças no hospital algo menos estressante e doloroso. E para isso, tem se investido muito em práticas recreativas e educacionais, que não só vão distrair a criança daquela situação incômoda, né, como vão promover o desenvolvimento e bem-estar nos aspectos físicos, psíquicos e emocionais, porque as questões emocionais e psíquicas, né, esse estresse todo também vai afetar o físico, a saúde física, pode interferir inclusive no tratamento dela. E a arte-terapia ela tem sido usada com frequência para esses fins. Estar em um hospital é algo que não é fácil para ninguém, né? Nem para criança, nem para adulto, mas em longas internações com crianças é ainda mais complicado, principalmente quando a criança é muito pequena, menor de 6 anos, o tratamento é longo, é doloroso, como é o caso da oncologia, né? E pode ser muito difícil para a criança entender e aceitar essa situação, né? Pelas próprias características da idade. A criança ainda não tem o desenvolvimento cognitivo para entender exatamente o que está acontecendo. Então, pensando nessa situação, tem sido criadas muitas iniciativas ao longo dos anos para tornar esse processo menos desgastante. A gente vai ver na aula de hoje o que a arte-terapia pode fazer, né, por essas crianças. E assim, as legislações, elas também têm avançado e elas têm se adaptado, né, a essas questões de bem-estar físico, bem-estar mental, aliado ao bem-estar mental, emocional. E aí a gente tem uma lei, que é 11.104, de 21 de março de 2005, que obriga a instalação de brinquedotecas nas unidades de saúde que ofereçam atendimento pediátrico em regime de internação. Portanto, é comum agora a gente ver essas brinquedotecas, né, nos grandes hospitais. A gente fala grandes hospitais, os pequenos também têm, desde que tenham esse regime de internação. Existem algumas questões legais ali, né? Nem todo hospital vai ter brinquedoteca, né? Precisa atender ali aquelas necessidades legais, mas a gente tem visto com mais frequência, né? Então, hoje em dia, a criança ela pode contar com pedagogos, com psicopedagogos, com monitores contratados pelo hospital, que podem ser estagiários, né, de licenciaturas, psicólogos e afins, né? A brinquedoteca, vocês veem aí uma foto da brinquedoteca do GRAAC, que é o Grupo de Apoio ao Adolescente e Criança com Câncer. Portanto, atende crianças que ficam internadas por longos períodos, passando ali por tratamentos bem difíceis, né? E essa brinquedoteca, vocês podem ver que tem mesinha para estudar, tem brinquedo. Para montar uma brinquedoteca, o hospital vai contar ali com a verba necessária, né? O que ele tem disponível para montar, mas geralmente a brinquedoteca ela tem alguns cantinhos, né? O cantinho da leitura, tem o cantinho dos bonecos, das bonecas, tem fantoches, tem mercadinho, enfim, tem os cantinhos lúdicos que a gente fala, né? Nem toda brinquedoteca é tão completa, mas a gente procura pelo menos colocar ali brinquedos para todas as faixas etárias, jogos de tabuleiros, livros, muito importante também, que atendam a vários gêneros e várias faixas etárias, com isso também contando com doação da comunidade, né? Então, a ludoteca, gente, qual que é a diferença da brinquedoteca e da ludoteca? A ludoteca, ela tem sempre um profissional ali com atividades programadas para criança. A brinquedoteca não necessariamente, né? A do hospital possivelmente tem alguém responsável, mas
na ludoteca, esse profissional responsável, ele programa atividades para quem vai frequentar o ambiente, né? Então, ludoteca vem de lúdico, né? Então, é um lugar para brincar, para se divertir. As principais teorias de desenvolvimento humano, principalmente da área da psicologia e da área da educação, elas vão dizer que a criança precisa se desenvolver integralmente. Então, hoje, todo o nosso processo educacional, tudo que lida com criança vai tentar atender a criança como um todo, né? Ou seja, o aspecto cognitivo, intelectual, o aspecto emocional, o físico, o psíquico, tudo aquilo tem que estar sendo observado e sendo atendido em suas necessidades, tá? A criança, para que ela tenha um desenvolvimento completo, então, ela precisa ter esse olhar para todos esses aspectos. No hospital, ela possivelmente, obviamente, na verdade, está trabalhando ali, está com um problema físico, um problema de saúde, né? Está passando por uma internação para se recuperar fisicamente disso. E, logicamente, ela também está passando por um tratamento emocional, porque o físico e o mental estão interligados, não há como separar. E aí, enquanto o hospital vai cuidar da medicação, da terapia física ali para atender, por exemplo, no caso do câncer, quando a criança está fazendo uma quimioterapia, uma radioterapia, enfim, um tratamento específico para aquela doença, alguém precisa atender o aspecto cognitivo, o intelectual, o emocional, o psíquico, né? Eu já falei que o psíquico é aquelas atividades mentais relacionadas ao consciente, inconsciente. Então, essa criança, ela não basta ela receber esse tratamento médico, ela precisa ter os outros aspectos também atendidos. Ela precisa brincar, ela precisa interagir socialmente, ela precisa receber estímulos que promovam o equilíbrio da saúde mental dela. E aí, quando a criança é menor de 6 anos, ela não pode ficar sem o exercício do jogo simbólico, que é aquela brincadeira de faz de conta, né? Que envolve imaginação, que envolve a fantasia, envolve o sonhar. Por quê? Porque nesse período de desenvolvimento, segundo as principais teorias, né, por exemplo, a de Jean Piaget, que é um biólogo suíço muito usado na área de desenvolvimento humano, fala que nesse período de 0 a 6 anos, a criança tem que brincar e brincar com a imaginação. Isso vai estimular o desenvolvimento cognitivo dela, né? Vai desenvolver as estruturas mentais. E o Vygotsky, que é outro importante teórico usado na educação, que era um psicólogo, fala que a interação social é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Então, a criança está ali num regime de internação, ela tem que ter atendida essa necessidade. Muitas vezes, por causa do próprio tratamento médico, ela não tem contato com muitas pessoas, né? Porque a imunidade fica prejudicada. Então, é preciso que traga essa interação social através da internet, através das relações virtuais, né? E é preciso também que a criança brinque, que ela fantasie, que ela sonhe. Importante, você pode fazer um teatrinho de bonecos, você pode levar a criança na brinquedoteca, estimular uma atividade com ela, né? O jogo simbólico, gente, ele envolve um universo diferente do concreto, do real, envolve um universo de pensamentos, de sentimentos. Quando a criança brinca de casinha, de ir ao mercado, quando ela finge ser um adulto, ou quando ela imita um animal, ela está exercitando esse jogo simbólico, ou seja, transformando a realidade em símbolos. E, como disse o Piaget, é importante para o desenvolvimento cognitivo? Mas na situação que essa criança está, é importante para o aspecto mental também, porque a gente dissociar da realidade, às vezes é uma forma da gente preservar o nosso aparelho psíquico. Lembra que eu falei que em Freud, né, na psicanálise, que quando a gente tem um trauma muito grande, às vezes a nossa mente bloqueia isso e joga para o inconsciente para a gente não ter mais problemas ali psíquicos. Então, a criança ela está passando por um período traumático quando ela está fazendo um tratamento no hospital, seja um período curto, seja um período longo, é traumático. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia.
Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Período longo é traumático, ninguém gosta de ficar internado no hospital. Então é importante apresentar para essa criança o jogo simbólico, fazer ela fantasiar, fazer ela sonhar, para ela não ficar tão impactada com aquela realidade ali que é muito dolorosa e muito difícil. E aí a gente sabe que o teatro clown, né, que está explicado melhor lá na apostila, né, que é uma arte, assim, é um humor, uma representação, ele inspirou os Doutores da Alegria, né, uma experiência que começou lá nos Estados Unidos, né, com crianças internadas e que foi trazido para o Brasil e foi um grande sucesso, né. O ator, o Wellington Nogueira, ele trabalhava nos Estados Unidos com uma trupe de palhaços que realizava intervenções em hospitais de Nova York. Então, era algo muito inusitado já. E, em 1990, ele retornou para São Paulo para visitar o pai dele, que estava na UTI do Instituto do Coração. E aí ele resolveu se apresentar como palhaço para essas crianças. E aí a coisa foi se ampliando e nasceu o projeto Doutores da Alegria. Se vocês quiserem saber mais desse projeto, tem um link aí, né, do InfoEscola. E o humor é um recurso essencial para auxiliar na superação dos traumas inerentes aos processos de enfermidade e internação. E também na restituição da alegria, parte integrante da vida da criança, como cita aí o Lima, ou a Lima, e os seus colegas, né? Para a gente passar por períodos difíceis, o humor às vezes é um recurso daquilo que eu falei, de dissociação, de você sair um pouquinho da realidade e aquilo não ser tão traumático para você. O adulto, ele tem essas habilidades já desenvolvidas, pelo menos a maioria, né? Nem todos têm, mas a maioria tem as suas próprias habilidades para lidar com situações difíceis. A criança ainda não desenvolveu essas habilidades. Então, quando a gente apresenta teatrinhos como Doutores da Alegria, ou mesmo com bonecos, fantoches, dedoches, a gente está ensinando a criança uma estratégia de sobrevivência para a sua saúde mental. Isso que é importante. E a arte-terapia é muito importante nesse processo. As expressões artísticas, elas são fundamentais para todo ser humano, como a gente já citou anteriormente, né, os benefícios da arte-terapia. No caso das crianças, elas expõem a si mesmas, seu contexto social, suas percepções sobre o mundo, sua identidade, sua imaginação. Então, ela se expressa muitas vezes somente através da arte. Por quê? Porque o vocabulário não está totalmente desenvolvido, porque a expressão verbal ainda não está totalmente desenvolvida, né? Então, a arte é a maneira como ela se identifica e se expressa. Então, por esse motivo, as produções artísticas infantis, elas podem servir de base para identificar seu processo de desenvolvimento emocional, psíquico, social, afetivo, em que ponto que está esse desenvolvimento nesses aspectos todos. Isso é importante não só para verificar se elas estão se desenvolvendo bem, né, se elas estão dentro ali do padrão de normalidade, como para notar se a internação tem prejudicado algum aspecto. Então, na arte-terapia, o arte-terapeuta, ele vai verificar isso também, falar, será que o desenvolvimento social e emocional dessa criança não está sendo prejudicado? E o cognitivo e as funções motoras, psicomotoras, né? Então,
além da função diagnóstica, né, a arte ela também vai promover o equilíbrio emocional, pois é uma forma de diminuir o estresse, da criança se distrair, de se divertir e também de interagir, porque se puder, dá para ser feito em grupo, né? O processo criativo também estimula o desenvolvimento intelectual e cognitivo, além de exercitar a parte psicomotora da criança, né? Que ela vai fazer aqueles movimentos com as mãos, isso é importante, às vezes funciona até como uma terapia ocupacional. A arte-terapia também contribui significativamente para a humanização de cuidados à saúde, gerando melhor bem-estar aos usuários pela liberdade de expressão e comunicação, alívio de tensão, de ansiedade e de dor. Então, ela seria uma válvula de escape ali, né, que a criança tem quando ela está em contato com as mais diversas manifestações artísticas. Então, todas as formas de se fazer arte que eu citei aqui ao longo das nossas aulas, a pintura, a escultura, a modelagem, tudo isso pode ser feito em sessões de arte-terapia dentro do hospital, salvo as devidas adaptações, é claro, né? A gente precisa da autorização do médico, do pediatra da criança, e precisa ter ali um acordo com o hospital para ver o que pode ser feito ou não. Eu vou trazer aqui alguns aprofundamentos, né? O primeiro, que é o do meio aí, é arte-terapia para crianças com autismo. Não tem necessariamente a ver com internação, mas está ligada à saúde, né? À saúde mental. Então, uma das características da perturbação do autismo é a dificuldade com a comunicação verbal e social. Então, muitas crianças do espectro, elas não falam, né? Em certos casos, as pessoas com autismo são literalmente não verbais, incapazes de usar a fala para se comunicar. Noutros casos, as pessoas com autismo têm dificuldade em processar a linguagem e transformá-la numa conversa fácil e estável. É muito difícil aquele pensamento abstrato, né, o Piaget diz que a gente alcança plenamente com 12 anos aproximadamente. Muitos autistas não conseguem, qualquer nível, às vezes, de autismo, até o Asperger, que é leve, não consegue esse nível de abstração. Então, quando você usa uma linguagem muito figurada, muito cheia de metáforas, enfim, uma linguagem muito conotativa, né, uma linguagem figurada, eles não entendem. Por uma questão, essa abstração não é uma coisa feita por todos. E a arte, ela permite isso, né? Ela permite o simbolismo, a abstração, a imaginação, exercita bastante. Então, pessoas com autismo também podem ter dificuldades em ler rostos, linguagem corporal, expressividade. Então, às vezes, a gente faz uma expressão facial que já diz tudo. Não exatamente, quando se trata do autista, nem sempre ele reconhece essas expressões faciais. Em resultado, elas podem ter dificuldades em distinguir uma piada de um discurso, sarcasmo da sinceridade. Então, assim, a interação social e verbal para muitos autistas é extremamente dificultoso. E aí, a arte-terapia, ela tem ajudado essas pessoas. Vocês podem clicar no link que eu coloquei aí, né, do Vencer Autismo, que mostra como que a arte-terapia, como que tem sido essa experiência, né, com as pessoas. E por que serve também, a gente consegue fazer uma associação com as crianças em internação? Porque às vezes a criança na internação, ela não está conseguindo falar por diversos motivos, inclusive de saúde, né? E aí a arte vai ser uma forma dela se comunicar com o mundo. Tem o livro da Vanessa Coutinho, Arte e Terapia com Crianças, que vai falar com as crianças de uma maneira geral, e lógico, como eu já disse, a gente vai levar para o hospital o que puder, né? O que for permitido, o que for recomendado. Mas o livro é bastante completo, eu recomendo. Tem um vídeo aí, né, do Ministério da Saúde, que trata do atendimento dado às crianças hospitalizadas, proporcionando seu bem-estar com auxílio de vários tipos de atividades recreativas, como teatro de fantoches, contadores de histórias, músicas, entre outras, ou seja, artes, né? São exibidas algumas experiências que mostram as mudanças no tratamento dado às crianças hospitalizadas, então o vídeo mostra isso, né? Desde o ambiente físico até um atendimento personalizado, com os médicos ouvindo o que elas têm a dizer. Fala do respeito aos seus direitos, às expectativas, seus medos. Então, o próprio ambiente hospitalar tem se modificado
né? Aqui na cidade a gente tem um hospital da criança e esse hospital ele é todo colorido, sabe? Para que não já é uma coisa menos traumática, né? Porque às vezes a gente fica traumatizado em relação ao hospital só de passar na frente do hospital. Tem aquele aspecto sisudo, o cheiro, tudo nos impressiona muito. E aí tem sido tomado esses cuidados para que a criança não, que essa experiência seja menos traumática possível. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!